estudado sobre a criação do homem e da mulher, bem como sobre a nossa própria constituição física, não é? A nossa constituição física e a nossa constituição imaterial, a não física, a parte espiritual. Então vejamos agora, dando sequência aí aos nossos estudos sobre antropologia, que na verdade não é, e alguns dos principais atributos do ser humano, ou seja, as características que são peculiares ao ser humano, né? Sobre a nossa humanidade. E essas características que é peculiar nossa, elas se distinguem dos seres inferiores. E quem são os seres inferiores a nós? Quem? Os animais. Os animais são seres inferiores a nós. Então a nossa natureza se distingue das deles. E aqui o objetivo da nossa lição é mostrar a complexidade do ser humano. E é claro que não dá para falar da complexidade do ser humano em uma hora de aula. Por quê? Porque é muito complexo. A palavra por si só já diz. É muito complexo, não é? Falar. Pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. E os objetivos específicos é explicar a espiritualidade humana, que é o nosso primeiro tópico. A espiritualidade humana nós vamos explicar. E depois nós vamos radiografar a racionalidade humana. O que é radiografar? Nós estamos falando de uma coisa imaterial, de uma coisa abstrata. Quando eu vou radiografar, eu vou trazer a amostra. Radiografia não é isso? Mostrar o que a gente não está vendo lá dentro? Mostrar, tentar explicar e mostrar a racionalidade humana e expor a sociabilidade humana, aclarar a liberdade humana e pontuar os trabalhos e a criatividade humana. E antes da gente começar, é bom a gente fazer uma retrospectiva da aula passada, para a gente compreender melhor a questão e já começando a falar da espiritualidade humana, né? Da espiritualidade humana. A introdução aqui é uma palavra do pastor Cláudio Honor de Andrade, e ele diz assim: na aula de hoje estudaremos os principais atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Veremos que o homem, apesar da queda, continua a executar a missão que Deus lhe entregou no Éden. A desobediência humana não frustrou os planos divinos. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo no aperfeiçoamento destes. Leiamos a Bíblia, oremos, vigiemos noite e dia, evangelizemos e exerçamos o amor cristão. Em suma, pertencemos-nos de tal forma para que o Pai Celeste seja exaltado eternamente, através de nossas qualidades espirituais, psicológicas e físicas. Que o Espírito Santo nos abra o entendimento e leve-nos a conhecer as demandas e as reivindicações da palavra de Deus. Amém. Então, a espiritualidade humana. Nesse tópico aqui nós aprenderemos que o homem é também um ser espiritual, né? Vejamos, pois, a origem de nosso espírito, seu anseio natural por Deus e como ele pode ser revivificado. Então, qual que é a origem divina do nosso espírito? Antes da gente falar nisso, eu disse que é bom a gente fazer uma retrospectiva para a gente começar a falar da origem divina do nosso espírito, para que fique bem claro isso, certo? Nós sabemos então que o homem ele é um ser tricótono. Tem três partes: o corpo, a alma e o espírito, né? Agora, o que é o corpo do homem? O corpo é a parte física, é a parte inferior, que se constitui dos elementos naturais da terra, elementos químicos da terra.
Quando eu olho para vocês, eu vejo a tabela periódica. Lembram da tabela periódica? Oxigênio, carbono, hidrogênio, zinco, ferro, fósforo, potássio, enxofre, sódio. Tudo isso está aí, ó. É a composição desse corpo aqui, né? Zinco e também, e aí vai outros elementos tantos, né? Uns com proporções maiores, outros com proporções bem menores, mas enfim, essa é a nossa constituição. Então o corpo, com todos esses elementos da terra, sem os elementos divinos, ele se torna ínfimo. Para que serve? Para nada. Esse corpo aqui, sem, né, os elementos divinos, ele está onde? Está no cemitério, se deu com bom. Serve para nada. Então, o corpo, ele é a parte que se separa da morte física, né? Eu sempre gosto de lembrar que nós não somos esse corpo que todo mundo vê. Nós não somos esse corpo, nós somos a alma, certo? Então o corpo é o soma, no grego. E no hebraico é bazar, bazar com S. Bazar com S. Vou colocar aqui. O corpo é a primeira parte. É bazar no hebraico e soma no grego. Dá para ver aí, né? Depois nós vamos falar da alma. Esse é o corpo. A alma. Agora eu preciso saber que o corpo sem a alma, ele é inerte, sem vida. Então por isso que eu não sou o corpo, eu sou a alma. E a prova bíblica disso, que eu sou a alma e não sou o corpo, a Bíblia diz: não temem aquele que pode matar o corpo e depois não pode fazer mais nada com a alma. Agora, mas cuidado com aquele que pode lançar o corpo e a alma onde? No inferno. Quem quer matar só o corpo? Eu não sou o corpo, eu sou a alma. Com a alma você não pode fazer nada, mas quem é que pode nos lançar no inferno? A alma. Nós. Quando eu falo nós, quando eu falo eu, estou falando da alma. Os pecados de Satanás, né? Nós vamos ver isso aí depois. Então a alma, ela precisa do corpo para expressar a sua vida funcional. A alma sem o corpo, ela é espírito. Quem que já viu anjo? Quem que já viu demônio? Eu também já vi. Já vi anjo, já vi demônio. Já vi. Porque Deus permite que a gente veja, né? Deus permite. Os anjos de Deus, Deus pode dar forma aos anjos. E os anjos de Deus se transformam em ser humano. Fica aqui, assiste a aula, culto com a gente, anda com a gente, come com a gente, vai para nossa casa, né? A Bíblia diz: cuidado com a hospitalidade, porque muitos sem saber hospedaram anjos. Foram visitar Abraão, conversaram com um monte de gente na Bíblia. E eles tomam forma. Satanás não. Satanás, para ele interagir neste mundo aqui, ele precisa de um corpo. Ele precisa de um corpo. Então ele vem e toma um corpo. Ele se aposta de um corpo. E consequentemente, da alma da pessoa. Da alma. Porque a alma é que enxerga, a alma é que escuta, a alma é que fala, a alma é que sente. E quando Satanás ele toma a alma fica apagada, e é Satanás agora que toma o corpo. Entendeu? E aí você conversa com a pessoa endemoniada, não é ela, é o demônio que está lá, e você está conversando com ele. É ele que escuta. Quando o demônio sai, a pessoa não lembra de nada, porque ficou como desmaiada.
Então, a nossa alma sem o corpo fica inerte, e a alma precisa do corpo para se expressar, né? Então a alma é identificada no hebraico por nefesh. 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 E no grego é psique. Nefesh e psique. É a parte imaterial, é a parte abstrata. Então, esses termos, né, indicam a vida física racional do homem, toda a racionalidade. Então, por isso que eu digo, nós somos a alma, toda a nossa inteligência, toda a nossa racionalidade, todo o nosso sentimento está na alma. É a alma que comanda, é a alma que governa o corpo, né? E ela precisa do corpo em todas as suas funcionalidades. Agora, se o corpo está com problema, a alma não consegue resolver esse problema do corpo. Muitas vezes precisa de algo exterior, de algo fora, de medicamento, por exemplo. Consequentemente, a alma ela pode provocar uma enfermidade no corpo. Quando a alma está com problema, doente, nós chamamos de doenças psicossomáticas. Psique, soma. A alma está doente, mas aí reflete no corpo. A pessoa desenvolve um câncer, desenvolve úlcera, qualquer problema, é doenças psicossomáticas. E às vezes a pessoa procura tratamento, mas o problema está na alma. Está na alma. E às vezes quando faz uma terapia aí com psicólogo, com psicanalista, resolve o problema, né? E é muito isso, é muito vasto essa questão aí de doenças psicossomáticas, viu? Muito vasta. Quer ver só um ponto para vocês entenderem como que é isso aí. Uma mulher casada, teve os filhos, e ela começou a ser desprezada por todos da família, inclusive os filhos. Ninguém ligava para ela mais, só queriam sugá-la, né? Dia de festa, aí a mãe que cozinha, aí a mãe que passa, aí a mãe que faz, a mãe que trabalha, a mãe. E ela nunca recebia alimento emocional, que é carinho, afeto, não, desprezo total, viajava, não lembrava da mãe, presente, não lembrava, nunca lembrou. Então ela foi desenvolvendo uma doença na psique, na alma. E com isso, qual que é o refúgio dela? Ela desenvolveu uma doença no corpo, uma doença psicossomática, que foi o câncer. Mas com qual objetivo que ela desenvolveu essa doença? Porque na doença todo mundo vai cuidar de mim, vai ficar comigo, vai lembrar de mim, vai me visitar, vai estar do meu lado. Inconscientemente desenvolve uma doença querendo algo que ela não tinha. Tem muitas coisas mais, hein? Então nós somos uma alma, certo? Então os vários sentidos da palavra alma na Bíblia, ou a Bíblia nos traz vários sentidos da palavra alma, como coração, vida animal, não deixa subir o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração, na alma. Esse coração é a alma. O que é o coração? É um músculo que bate, né? Independentemente da tua vontade, não é nada. Mas quando a Bíblia fala de coração, está falando da alma, do nosso centro de controle, né? Da vida animal, da pessoa física. Então a gente interpreta essas palavras como sendo a alma. Então, de modo geral, em relação ao homem, a alma é o princípio inteligente que anima o corpo e usa os órgãos do corpo, né? E o corpo ele é movimentado pela alma. É a alma que determina. A alma que determina as reações e as motivações do corpo. É a alma. Quando você olha para uma coisa e você toma um susto, um medo, o que acontece no seu corpo? É a alma que produz todas essas reações químicas. As
desencadeia aí, né? Excreta adrenalina no sangue, cortisona e um monte de coisa, né? Acelera o coração ou não, a gente fica triste, a gente chora, é a alma. E a alma, todos os sentimentos da alma, as provocações da alma manifestam nesse corpo. Então a alma precisa desse corpo para ela interagir neste mundo, certo? Então o Nefesh aqui dá o sentido literal de respiração de vida, é a vida. E por fim o espírito. Espírito. E agora aqui a gente já vai falando da espiritualidade da alma. O espírito no hebraico é o ruach. Ruach. E no grego, quem chuta aí? Espírito no grego. Olha, era para você ter falado. Leonardo, você mesmo, olha para trás não. Ah não, você não, perdão, vocês ficaram de férias, viajaram, participaram da aula. Mas o Carlinhos pode falar. Fala. Hã? Pneuma. Pneuma, aula de pneumatologia vocês não participaram. Ruach no hebraico e pneuma no grego. E agora o espírito, né, do homem não é simples sopro ou fôlego de vida, não é simples vento, como o pneuma diz, que é um ar, é um sopro, é um vento, mas não é simples. Por quê? Porque o espírito, ele também, ele é o corpo. Entende? Que eu sou uma alma, certo? E eu tenho dois corpos. Ou dois corpos. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: apresentei-vos a Deus irrepreensivelmente, corpo, alma e espírito. E ele diz: se há corpo material, há corpo espiritual. Ele não fala que a alma é corpo, porque corpo é a matéria. Então aqui a matéria é espírito e o corpo é matéria física mesmo. O espírito, claro que é abstrato também, né? Mas ele é um corpo em que a nossa alma habita. E aqui é um corpo material em que a nossa alma habita. Então nós habitamos em dois corpos. E a Bíblia vai dizer que esses dois corpos, eles degladiam entre si, eles lutam entre si, para que eu não faça o que eu quero. Está desse jeito na Bíblia. Eles lutam a guerra entre corpo, entre carne e espírito, para que eu não faça o que eu quero. Então, se a carne vencer, eu vou fazer a vontade da carne, mas não é o que eu quero. Se o espírito vencer, eu vou fazer a vontade do espírito, mas às vezes não é o que eu quero. Porque nós temos livre-arbítrio, nós vamos ver no final disso o livre-arbítrio. Ou eu quero fazer a vontade dessa carne, ou eu quero fazer a vontade do espírito. Não é o meu livre-arbítrio. E os dois lutam, né? E a gente pode sufocar um e pode sufocar o outro. Então ele não é um simples. Quem está com a Bíblia aí? Vamos lá. Escola dominical, envolvimento total, essa é a nossa missão. Estudar a Bíblia, aprender de Jesus é o dever do cristão. Escola dominical, nós vamos receber o alimento do alto para nos fortalecer. Aleluia. Eclesiastes capítulo 12, pastor Everilton, verso 7. Pastor Alan Lucas, capítulo 20, verso 37. Apóstolo Martins, está com a Bíblia apóstolos aí. 1 Coríntios, capítulo 15 e o verso 53. Vamos lá, Carlinhos. Daniel, capítulo 12 e o verso 2. Vamos lá. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Gente, esse espírito volte a Deus que o deu, volta para o controle de Deus.
não é quem vai estar com Deus, nem de quem está salvo e nem de quem está perdido. Quem está salvo e quem está perdido, ambos estão no controle de Deus, mas eles não ainda estão nem os salvos, estão com Deus, estão no céu. Estão no céu. O céu tem 3 dimensões: o é, o era e o será. Então Deus está numa dimensão, as bodas do Cordeiro estão em outra dimensão, e os mortos salvos em Cristo estão em outra dimensão. Já está sendo consolado como Lázaro lá no seio de Abraão, né? Já, certo? Mas então o povo fala, o Espírito volta a Deus. Tem gente que pensa que o ímpio morreu, perdido, e o Espírito dele voltou para Deus. Não, está no inferno, está sendo atormentado já, por Deus, atormentado por Deus, não é por diabo não, o diabo não está no inferno. Até o diabo vai sofrer no inferno, vai ser atormentado. A Bíblia fala que lá haverá pranto e ranger de dentes. Até Satanás vai ser lançado lá, no lago de fogo. Certo? O próximo, Lucas 20, 37. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaac, e Deus de Jacó. 1 Coríntios 15, 53. Os mortos vão ressuscitar, todos vão ressuscitar. A Bíblia diz que uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. 1 Coríntios 15, 53. Porque convém que isto que é corruptível se vista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal dê vista da imortalidade. O que é corruptível? É esse corpo. É mortal, é esse corpo. Então ele vai se revestir, sobrepor da imortalidade e da incorruptibilidade, porque ele desse jeito não entra no céu, certo? Mas quem morreu? Quem morreu não separou do corpo? Sim ou não? Separou do corpo, não tem corpo. E a Bíblia fala, porque o mesmo, lá em Tessalonicenses, né? Segundo Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Então os mortos ressuscitarão primeiro para receberem um corpo glorioso, e nós estamos vivos, nós estamos sendo revestidos, e aqueles que morreram estão recebendo um corpo. Eles não têm corpo para ser revestido, eles recebem um novo corpo. O corpo deles ficou na terra, né? Se destruiu, foi queimado, enfim. Então aqui nós vemos que o Espírito é o elemento de comunicação entre Deus e o homem. Deus não se comunica com o corpo, Deus se comunica com o Espírito, mas nós somos a alma. Então Deus, ele não vai falar com o meu Espírito sem antes falar comigo. Ele tem que falar comigo, ele fala comigo, com a minha alma, e a minha alma é que capta a voz de Deus pelo orelhão aqui, né? E aí a palavra de Deus entra lá em Hebreus 4,12, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, e vai até a separação, separa juntas e medulas, né? Vai até a divisão da alma e do espírito. E ela discerne os pensamentos e as intenções do coração, que é da alma. Fala o alma. Estou querendo falar com o meu espírito lá, ele está aí, você deixa, você abre a porta? Não. É refém. Ele é refém, sabe? Sequestrado, está refém, está lá, sem comer, acorrentado, sem comer e sem beber, no porão, na masmorra da nossa alma, está preso lá. E aí Deus bate, e aí, posso falar com ele? Não. Então tá bom, volta outra hora. É desse jeito que o Espírito fala. Volta outro dia. Né? E a gente vai ouvindo. Lembra da parábola do juiz iníquo? De tanto insistir, a mulher faz justiça para comigo, faz justiça. E o juiz ficou tão com raiva e falou assim: eu vou atender essa mulher, de tanto ela persistir. E aí o Espírito Santo persiste falando, ó, alma, deixa eu falar
alma, tá bom, fala. Aí ele rompe o véu. Aí o Espírito ouve a voz de Deus, a voz de Deus é alimento para o nosso Espírito, e o Espírito renasce. Aleluia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quem que a gente ouve pela palavra? Ouve Deus, ouve o Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o Espírito Santo através da palavra, pela palavra. Tem gente que pensa que está errada a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Nós ouvimos Deus pela palavra. Quem vai ouvir a voz de Deus? Não, gente, eu escutei uma voz aí. Podemos escutar sim, mas palavra de Deus. Olha só, já vou adiantar uma questão aqui. O Lázaro morreu, o rico morreu. O Lázaro foi levado ao seio de Abraão pelos anjos. Na morte, na nossa morte, gente, na morte dos crentes, na nossa morte, quando você morreu, inspirou, o anjo dos anjos vem e nos recebe, fala: bem-vindos, bendito do meu Pai. Já fala assim: bem-vindos, já estamos salvos, bem, e nos leva, e nos conduz ao seio do Pai. Agora o ímpio morre e ele é sepultado no Hades. Ele é sepultado e fica preso lá em tormento. E o rico, eles estão numa dimensão espiritual agora, e o rico ele olha para Lázaro e vê Lázaro sendo confortado, né? Uma festa, alegria, e ele lá queimando em chamas. Ele fala: manda Lázaro molhar o dedo e colocar na minha língua, que eu estou me queimando aqui. Aí Deus fala assim: há uma separação entre nós e vós, vocês não podem vir para cá e eles ir para lá. Mas eu tenho 5 irmãos. Manda alguém ir lá na casa para que eles se convertam. Gente, talvez vocês nunca prestaram atenção nessa fala de Deus. Deus falou assim, aí falou: manda alguém ir lá então. Deus fala assim: eles têm as escrituras de Moisés e os profetas. O que eles têm? A palavra. Ouçam a palavra para ser salvos. Aí o rico insiste, ele fala assim: mas se o morto, gente, isso aqui é profundo, hein? Se o morto, o rico fala para Deus: se o morto for lá e falar com ele, vai convencer, eles vão ficar convencidos. A resposta de Deus é o seguinte: mesmo que um morto ressuscite e vai lá falar com eles não vão acreditar. O que Deus está falando? Jesus. De Jesus. Jesus pode morrer e pode ressuscitar. E se Jesus falar para eles não vão acreditar. Eles têm que acreditar na palavra. É a palavra que nos fala de Jesus. Jesus ressuscitou e o Tomé falou assim: só vou acreditar se eu ver, se eu tocar, tendo que acreditar na palavra. Que ouçam os profetas. Pois bem, então aqui nós reafirmamos a nossa convicção quanto à procedência do nosso espírito, a espiritualidade humana, certo? Quem que não leu a Bíblia aí? Quem está com a Bíblia? Carlinhos. Daniel. Você pediu para Carlinhos. Zacarias capítulo 12. Faltou uma leitura, hein? Carlinhos leu. Eu Não, então lê lá, Carlinhos. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno, hein? Por quê? Porque em Apocalipse está dizendo assim, que os mortos serão julgados. Lá no grande trono branco, os mortos serão julgados pelos seus atos. E depois que eles forem julgados, são mortos, hein? Mortos. Estão mortos. Depois que eles forem julgados, é que eles ressuscitam para a vergonha. Diante do trono branco apresentaram-se todos os mortos. O mar deu os mortos que nele havia, a terra deu seus mortos. Todos se apresentaram diante de Deus. Os mortos já perdidos, né? Porque os salvos já estão com Cristo. Os vivos e os mortos salvos em Cristo, né? Já estão com Cristo. Isso aí é depois do milênio.
mas eles são julgados ainda mortos, e depois de mortos eles ressuscitam para a vergonha e desprezo eterno. Daniel, Zacarias capítulo 12 e o verso 1. Josileuso, Provérbios capítulo 8, o verso 24 e 31. Zacarias 12, 1. Zacarias 12, 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor o que estende o céu, o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Onde é formado o espírito do homem? Nosso espírito é formado onde? Dentro. Dentro de Deus, certo? Deus. Dentro de Deus é formado o nosso espírito. Calma. Dentro de Deus. A espiritualidade humana, para a gente compreender isso. Então Deus formou o nosso espírito, todos os nossos espíritos dentro dele. Então nós já estamos formados com Deus. Olha lá, Provérbios capítulo 8, verso 24 e depois o verso 31. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes de os montes fossem firmados, antes dos reinos, eu fui gerada. Aumenta o volume aí, Josileuso, verso 31. Acho que é, né? O verso 31, eu acho agora. Folgando no seu mundo habitável, E achando as minhas delícias com os filhos dos homens. o verso 24 está dizendo assim, ó: antes de houver mundo, antes de houver o pó cósmico, antes de houver, não tinha nada, eu já existia. E no verso 31 vai falar: e eu me folgava, eu me deliciava com os filhos dos homens no seu mundo habitável. Que mundo habitável é esse? Que no verso 24 ele está falando que não existia nem um pó cósmico, não havia nada. Nada existia, nem estrela, nem firmamento, nada existia, mas já existia o mundo habitável de Deus. É o trono de Deus. E está falando que o Espírito Santo, ele brincava com os filhos dos homens, os nossos